Salve, salve nação! Vamos chegar agora com todas as informações do Flamengo neste dia 30 de novembro de 2024, né? O nosso Mengão que joga amanhã contra o Internacional. Todavia, o assunto deste momento é o título da Libertadores da América que o Botafogo conseguiu conquistar de maneira heróica. O clube carioca que teve um atleta expulso com menos de 2 minutos de jogo, conseguiu vencer por 3-1 e conquistar a sua primeira Libertadores da América. E o jornalista, pilhado, a quem deixamos aqui os créditos na descrição, analisou o desempenho da equipe carioca e explicou que, de fato, foi a Libertadores mais heróica que o clube conseguiu conquistar, seja ela de maneira bastante vamos dizer assim, comemorada pelos jogadores do Botafogo e principalmente pelo torcedor que nunca viu. Essa é a primeira vez o time levantando a taça da Libertadores da América. Então vamos acompanhar o que Pilhado falou sobre esse importante título que o Botafogo consegue ganhar e que agora entra para a história dos times que conquistaram Libertadores da América. Portanto, tudo sobre o nosso Mengão agora. Que título heróico do Botafogo! A gente tem que falar do título heróico de um time que teve um jogador a menos desde os 20 segundos do primeiro tempo. Um time que teve um jogador a menos durante todo o jogo, não um jogo normal, durante toda uma final de Libertadores e que foi campeão da Libertadores com 10 jogadores contra 11 do Atlético Mineiro. O título do Botafogo foi gigante. E foi um título gigante para acordar um gigante do futebol brasileiro que estava adormecido. É o que eu estou falando, falei agora na Jovem Pan, vou repetir aqui. O que os jogadores do Botafogo fizeram hoje é para entrar para a história da Libertadores, não do Botafogo. Para mim, o título mais heróico e inacreditável da história de uma Libertadores. Um time que, desde o primeiro minuto de jogo, teve um jogador a menos contra um timaço do Atlético Mineiro. Cara, isso é impressionante. Isso beira o inacreditável. Eu acho que até o torcedor do Botafogo, na hora da expulsão, ele pensou, já era. Um jogador a menos, desde o momento que começou a partida, e o torcedor do Botafogo sai dessa final da Libertadores com o sentimento de tirar o ranço, de tirar o peso, porque desde 95, há 29 anos que o Botafogo não conquistava um título de expressão. E o Botafogo mereceu esse título de expressão. Botafogo jogou melhor que os seus adversários. Botafogo provou que jogar bem e ser campeão é muito melhor do que ser campeão jogando feio. Do que ser campeão, o que importa é o resultado. Não. O time do Arthur Jorge tem coragem para atacar. O time do Arthur Jorge joga bem. E hoje, esse treinador teve a coragem de manter seus 4 jogadores de frente depois da expulsão do Gregory. Ele não tirou o Luiz Henrique de campo, ele não tirou o Almada de campo, ele não tirou o Igor Jesus de campo e ele não tirou o Savarino de campo. Ele teve culhão para bancar seus jogadores de maior qualidade em campo e esses jogadores foram fundamentais para sair do primeiro tempo com 2-0 no placar, mesmo com um jogador a menos. E outra coisa que a gente tem que falar, tem que elogiar muito o Arthur Jorge, tem que elogiar muito os jogadores. O Luiz Henrique, que foi sujeito homem dentro e fora de campo, porque nesse meio de vaidade que é o futebol, um jogador ter a personalidade para pedir desculpa para o Hulk antes de uma final, ele ali mostrou que ele é muito sujeito homem. Ele foi sujeito homem, ele pediu desculpas para o Hulk antes da final e dentro do campo ele decidiu.
Esse cara hoje se firma como um dos grandes ídolos da história do Botafogo, porque ele faz o primeiro gol, ele acredita na jogada do pênalti, sofre o pênalti, e o Botafogo é campeão de uma Libertadores mesmo com um jogador a menos. Chamando atenção também para a disciplina tática desse cara, que jogou quase como um lateral em muitos momentos, voltando, usando sua força física. E é claro, a gente tem que falar do John Textor. Desse cara que muitos só pensam em criticar, muitos só atacam o Textor, mas, meu amigo, para o torcedor do Botafogo, esse cara já é um ídolo e merece ser. Por quê? Porque quando o Textor chegou no Botafogo, o Botafogo só brigava para não cair. O Botafogo não disputava título nenhum de expressão. O Botafogo vinha se apequenando. Chegou o John Textor. Ele revoluciona esse Botafogo. Ele contrata, ele bota dinheiro e ele hoje entra para a história do Botafogo. O John Textor, com seu investimento e com a sua coragem, ele torna o Botafogo campeão da Libertadores. Ah, mas virou SAF. O Cruzeiro virou SAF com o Ronaldo. Ganhou no máximo uma Série B com o Ronaldo. E se o Ronaldo continuasse, não ia ganhar nada. Porque o Ronaldo via o Cruzeiro como uma empresa, não como time para ser campeão. A 777 saiu chutada do Vasco. E o Textor, à frente do Botafogo, faz o gigante adormecido acordar e entra para a história do clube. Ele pode ser chamado de fanfarrão por muitos, ele pode ser chamado de vergonha, como foi chamado pela Leila Pereira, porque ele acusou de manipulações e não provou, mas para o torcedor do Botafogo, ele tem que ser muito querido mesmo, porque o que esse cara fez no Botafogo é impressionante. Nem o torcedor mais otimista do Botafogo, há 4 anos atrás, imaginava que o seu time hoje fosse ser campeão, merecidamente, porque foi o melhor time de uma Libertadores. E, claro, o torcedor do Botafogo. Esse torcedor que no maior estádio, um dos maiores estádios da América, lotou o seu espaço. O torcedor do Botafogo lotou o seu lado da arquibancada. O torcedor do Botafogo tomou as ruas de Buenos Aires. E o torcedor do Botafogo mostrou a grandeza do Botafogo. Mostrou que o Botafogo não merece ser piada, como vem sendo nos últimos anos, como vinha sendo nos últimos anos. E o mesmo time que foi chamado de amarelão, que foi chamado de pipoqueiro, inclusive por mim, que eu não sou mentiroso, falei mesmo que não podia entregar o título brasileiro do ano passado como entregou, mas aquele time deu a volta por cima e com nomes de peso chegando, hoje é o campeão da Libertadores. Muito merecido. Porque eu acho que beirou o inacreditável o que fez o time do Botafogo com um jogador a menos. Eu acho muito, mas muito elogiável o que fez o Arthur Jorge hoje, sem tirar seus jogadores de frente, mesmo com um jogador a menos desde o primeiro minuto, quis jogar futebol, quis continuar tendo chances de criar chance de gol e não apenas se retrancar. Depois de Jorge Jesus, depois de Abel Ferreira, Arthur Jorge também é mais um treinador português que entra para a história do futebol brasileiro. É o treinador que, com coragem, mesmo com um jogador a menos, desde o primeiro minuto do primeiro tempo, conquista o título mais importante da história do Botafogo. O Botafogo, que há muitos anos vinha sendo muito zoado pelos rivais, hoje é o campeão da América e o Rio de Janeiro chega a um feito histórico. São 3 campeões. Nunca uma cidade da América teve 3 campeões seguidos de Libertadores. O Rio de Janeiro teve Flamengo em 2022, Fluminense em 2023 e agora Botafogo em 2024. O Rio de Janeiro tem os 3 últimos campeões da Libertadores e meus parabéns para o Botafogo, porque o que o time fez hoje foi inacreditável. O que o Botafogo fez hoje, nem o mais pessimista torcedor do Galo acreditava,
quando teve a expulsão do Gregory, e nem o mais otimista torcedor do Botafogo acreditava. O Botafogo, se tem acreditado que tudo acontece com o Botafogo, e esse ditado era falado mais por situações negativas, hoje foi numa situação positiva. Tudo acontece com o Botafogo, inclusive vencer uma Libertadores com um jogador a menos desde o primeiro minuto da final. Eu peço o seu like, tá, galera? Seu like ajuda muito a gente ter visualizações aqui no YouTube. Então, não sai desse vídeo sem deixar seu like e sem se inscrever no canal. Quanto mais like, mais... Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco aí sobre as últimas informações do Flamengo e, é claro, dar a nossa opinião a respeito desse título do Botafogo, né? Nosso rival, mas temos que reconhecer, de fato, a evolução do Botafogo e também explicar que, de fato, agora o Botafogo entra para a lista de times que conquistaram a Libertadores da América, né? Se antes muitos criticavam o Botafogo por ter chegado em reta final de campeonato e não conseguir ganhar os títulos, agora parece que está surtindo efeito e o primeiro título foi conquistado, né? Com relação ao título que o Botafogo ganhou, esse foi o terceiro título consecutivo da Libertadores da América que vai para uma equipe do Rio de Janeiro. Rio se torna primeira cidade brasileira com 3 campeões consecutivos da Libertadores da América. Flamengo venceu um dos títulos. O Botafogo venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 3-1 neste sábado, dia 30 de novembro de 2024, e conquistou assim a Libertadores da América pela primeira vez na sua história. Com isso, o Rio de Janeiro se tornou a primeira cidade brasileira a ter 3 campeões consecutivos do torneio continental. Flamengo, Fluminense e Botafogo conquistaram a Libertadores de forma consecutiva nos 3 últimos anos. Em 2022, o Mengão levou o título após derrotar o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0, gol, todos nós sabemos, de Gabigol. Na temporada seguinte, foi a vez da equipe das Laranjeiras, que venceu o Boca Juniors por 2-1 na decisão. E agora, em 2024, o time de General Severiano deixou o Atlético Mineiro para trás e ganhou mais um troféu aí. Rio de Janeiro com 3, Flamengo 22, Fluminense 23 e Botafogo 24. Santos, 2 títulos, o Santos de 62 e o Santos de 63. São Paulo também, 2 títulos, São Paulo de 92 e São Paulo de 93. E São Paulo também 2 títulos, o Palmeiras de 20 e Palmeiras de 21. Com o objetivo de aumentar o recorde do Rio, Flamengo já tem vaga garantida na Libertadores de 2025. Isso porque o rubro-negro conquistou o pentacampeonato da Copa do Brasil, ao derrotar o Atlético Mineiro pelo placar de 4-1 no agregado. Por outro lado, vale dizer que o Mengão também garantia a presença do torneio continental através do Brasileirão. Atualmente, o Flamengo está na 5ª colocação da tabela. A fim de encerrar a temporada de 2024 com uma sequência de vitórias, o nosso Mengão se prepara para enfrentar o Internacional neste domingo. E a bola rola às 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão, né? Então, o Rio de Janeiro entrando para a história aí como a primeira cidade brasileira a ter 3 campeões da Libertadores da América de maneira consecutiva. Flamengo 2022, Fluminense 2023 e agora Botafogo em 2024. De fato, os clubes do futebol do Rio de Janeiro estão evoluindo e estão agora conquistando o seu espaço no cenário sul-americano do futebol, né? Qual será a equipe que vencerá, né, a Libertadores da próxima temporada? Será que novamente uma equipe do Rio de Janeiro poderá ganhar o título, né? Penso eu que sim. Flamengo e Botafogo serão 2 equipes também que entrarão como favoritas a conquistar o torneio. O Flamengo, por ter com Felipe Luiz essa esperança e ainda mais os reforços que com certeza chegarão, vai ser uma equipe aí que
com essa evolução que Felipe Luiz tem tido no comando, que vai dar trabalho na próxima temporada. E aí, nação rubro-negra, participa aí do nosso vídeo e deixa sua opinião nos comentários. Link do canal Pilhado Esportes na descrição como forma de créditos.